Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Carlos André, coach para concursos, e vim aqui hoje atendendo a pedidos, falar sobre a reforma administrativa. Se esse assunto te interessa, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal para outras notificações, compartilhe com seus amigos. E agora, vem comigo. Muito bem. Muitos têm falado sobre a reforma administrativa e como isso afeta diretamente os futuros servidores e os servidores mais antigos como eu, 35 anos de serviço público, 20 deles dedicados à Receita Federal. Como isso afeta? Vale a pena ainda fazer concurso público? Vai acabar a estabilidade? Vai diminuir a remuneração? Vão acabar os estatutários? O que vai acontecer? Muito bem, em primeiro lugar é importante vocês entenderem que existem propostas de reforma administrativa. O que nós vamos fazer aqui é apenas acalmar os ansiosos que mandam mensagem e vamos especular sobre as possibilidades do que vem acontecendo, ok? Algumas coisas eu mencionarei que são fatos e algumas coisas serão a minha opinião. Não sou o dono da verdade, tenho muita experiência, estudei muito sobre o assunto, sou professor de administração pública e é importante vocês entenderem os conceitos de gerencialismo, de burocracia, como também sou professor de direito administrativo, direito constitucional, para você entender como que o ordenamento jurídico afeta isso, né? E aliado a tudo isso, a minha opinião pessoal, né? Então, nós vamos bater um papo sobre isso, vamos falar um pouco sobre isso. Bem, em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que o serviço público no mundo todo, não é só no Brasil, no mundo todo, passou por uma evolução que veio com a burocratização do serviço, que é o engessamento, que são as regras, as normas, para poder caracterizar impessoalidade, para poder buscar a separação entre o rei e o Estado, né? A burocracia veio para isso, para dar impessoalidade. Só que todos sabem que isso tem levado o quê? A um engessamento do Estado. Você tem que fazer uma licitação com um monte de fases, tem que fazer um concurso público, você tem que fazer um processo, tem instâncias. E tudo isso causa o quê? O agigantamento do Estado, a ineficiência do Estado. Então isso foi uma evolução mundial. Nas aulas de administração pública, a gente fala que as fases da gestão pública veio desde o patrimonialismo, que era a confusão da coisa do rei com o Estado, para a burocracia, que buscava, através da formalidade, a impessoalidade, e entrou no gerencialismo. É importante você entender isso. Nós, o mundo, vivemos o momento do gerencialismo, que é buscar dar ao serviço público, né, a eficiência que a iniciativa privada possui. Não é baseado no lucro, porque o Estado busca o bem-estar social, welfare state. Mas buscar o quê? O resultado, a análise, a eficiência. E em alguns casos é necessário flexibilizar. Então, eu coloco inicialmente esse contexto de gerencialismo para que todo mundo, isso é uma unanimidade mundial, isso não é esquerda, não é direita, não é PT, não é PSDB, não é Bolsonaro, não é Lula. O Estado necessita de eficiência, qualidade no serviço público, precisa ter um resultado de melhor qualidade para o recurso, para os impostos que são arrecadados. Isso é fato. Como chegar até isso? Existem os que defendem a redução do tamanho do Estado. E não existe o certo ou errado. É uma linha de defesa. E, obviamente, você deve imaginar que num caso como o Brasil, que é um continente inteiro, há determinadas carreiras que têm servidores de mais e outras carreiras que têm servidores de menos. Há determinadas regiões, como a ex-capital federal Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, que têm servidores de mais. Lá todo mundo é servidor público, né? E há outras regiões em que os servidores públicos não querem ir. Quem quer passar no concurso da Receita Federal, da Polícia Federal e ir trabalhar em Macapá, no Pará? Nada contra, acho maravilhoso lá, mas você vai ver pouca gente. Então existe uma má distribuição pelas funções, existe uma má distribuição regional, isto também é fato. Agora, existem algumas falácias. O que são falácias? Falsas conclusões que partem de premissas equivocadas. Por exemplo, o Brasil tem muito servidor público. Isso é
falso. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Para cuidar desses 200 milhões de habitantes, com uma fronteira que é maior que a soma de toda a fronteira da Europa, né, para poder cuidar de fronteira, de estradas, o que nós temos de estrada, as estradas na Europa são maravilhosas, as estradas da Europa não cobrem São Paulo, né? Então como vai cuidar de tudo isso, né? Fiscalização de fronteira, de tudo isso aí, é muita coisa. Nós estamos falando, por exemplo, que o Brasil tem aproximadamente 12 milhões de servidores públicos. Esse é o número que eu peguei aqui na minha colinha. 12 milhões de servidores públicos. É muita coisa? Não dá nem 10% da população. Você vai ver em outros estados, e não estou falando de estados que são intervencionistas, como os países nórdicos, em que o serviço público de alta qualidade tem um percentual da população enorme lá, mas a qualidade do serviço até justifica. Eu estou falando só que não é uma quantidade muito grande. Tá? Então, como redistribuir, como dar mais eficiência, né? Como fazer esse dinheiro render mais? E somado a tudo isso, a dificuldade que agora nós estamos tendo com a mudança da nossa pirâmide etária, muita gente se aposentando, muita gente para poder bancar isso daí, como que vai resolver isso? Bem, a resposta não é fácil. Se fosse fácil, eu me candidataria a presidente da República, mas não é assim. Mas existe um equívoco. Antes de continuar falando sobre reforma da Previdência, existe um equívoco que é a estratégia de falar mal do serviço público. Né? Isso é criminoso, isso é uma falta de consideração, eleger o servidor público, o serviço público como inimigo da população. O Estado está mal por causa dos servidores públicos, por causa das suas benesses, das suas prerrogativas, das suas vantagens, mamatas, como você quiser chamar. E isso não é correto, isso não é justo. Primeiro porque existem vários outros elementos que justificam a situação fiscal deficitária do país, que vão desde desvios até má aplicação, que vão desde benevolências tributárias, desonerações, débitos previdenciários. Ah, existe uma dívida, um déficit da Previdência. Soma quanto que as empresas patronais que deveriam pagar a Previdência não pagaram para você ver o que é. Então, a culpa é do servidor público. Por que você não computa? Porque não dá para você cobrar das empresas que não estão pagando. Agora, do servidor público, você consegue cobrar, né? Aumenta a alíquota dele, aumenta o prazo. Estamos falando de reforma previdenciária. Mas hoje aqui nós vamos falar de reforma administrativa. Eu só estou dizendo que existe um equívoco muito grande na forma como se coloca o culpado, o vilão. Precisamos eleger um inimigo comum. E o servidor público não é inimigo. Cuidado, né? Isso é um erro na forma como estão tentando conduzir. Veja, eu estou dizendo que o serviço público precisa mudar sim. Muitas das propostas que são apresentadas e não estão concretizadas são boas sim, pelo menos em teoria, minha opinião agora, né? Mas não quer dizer que a forma como isso é defendido, a forma como isso está sendo trazido para o apoio popular seja adequado, ok? Bem, dito tudo isso daí, né, que eu sou contra essa propaganda que criminaliza o serviço público, que apenas o condena, que aí pega exemplos como, por exemplo, o juiz tal no Rio de Janeiro ganha 200 mil, 300 mil, o Poder Judiciário é a mamata só, auxílio moradia. Para, gente, para. Tem gente na mamata? Tem, mas é exceção. Ninguém tá pensando naquele juiz de primeira instância que tomou posse num cargo, tá lá no interior, né, do Pará, da região norte, no sul, seja lá onde for, e tá lá na primeira instância, na cidadezinha do interior, julgando os casos lá do coronel que manda matar, que manda tirar, e aí o juiz tem que andar com segurança porque a família dele tá sendo ameaçada porque ele tá fazendo o trabalho dele. Ninguém para pra pensar nisso. Né? Fica pensando naquele servidor que aparece no Fantástico, que não vai trabalhar, que ele bota o dedo e vai embora, ele não aparece. Tá, e todos os outros que vão lá e fazem o seu trabalho. É um crime generalizar com base na exceção. Tem servidor vagabundo? Tem, com certeza, porque tem servidor, tem iniciativa privada, tem médico, tem professor, tem advogado, em toda a profissão, porque não é da profissão.
é do ser humano. Existe um percentual da população que tem uma conduta inadequada, mas não é o servidor. Então não fiquem usando, né, as benesses e prerrogativas, que eram muitas no passado e que hoje não funciona dessa forma, ou os casos excepcionais, para generalizar e criminalizar o serviço público como o culpado pelo déficit fiscal do Estado. Isto não é verdade, ok? Quero falar também para vocês o seguinte: quais são as propostas que estão hoje tramitando? A primeira delas, que muita gente me manda mensagem, hoje, quem foi que me mandou mensagem, já até esqueci, né? Muita gente mandando mensagem, um dos receios maiores é o fim da estabilidade. Vai acabar a estabilidade no serviço público. Ai, professor, e agora? O que será dos concursos sem o fim da estabilidade? Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte. Estabilidade é um instituto jurídico que visa garantir que o servidor público não será demitido sem uma justa causa. Na iniciativa privada, se eu simplesmente acho que o meu negócio não está indo bem, eu vou lá e dispenso, mando embora, reduzo, né, o quantitativo porque eu quero, né? Quem já teve empresa pode imaginar como é isso daí. Eu quero mandar embora. Por quê? Primeiro que eu não gostei mais de você e está demitido por justa causa. Vou pagar os seus direitos trabalhistas, mas eu vou mandar por justa causa. Mas e se você faz alguma coisa que incomoda alguém? Então a estabilidade é um instituto que foi instituído na Constituição Federal, né, para poder dar garantia de que, por exemplo, alguém que está desempenhando uma atividade típica de Estado, né, como um policial, um fiscal, né, ele não, ao incomodar a família A, B ou C, não vai haver nenhum poderoso que vai mexer os seus pauzinhos para ele poder ser demitido, sem justa causa, só porque incomodou. A estabilidade era para isso. Mas, obviamente, essa burocratização levou a um efeito colateral. Qual o efeito colateral? O sujeito que se acomoda. Ele é um vagal, não trabalha direito, e como é que você faz para mandar embora um sujeito desse? Na verdade, na Constituição Federal, está previsto lá que o servidor estável perderá o cargo em 3 hipóteses no artigo 41. Condenação judicial transitada em julgado, processo administrativo assegurado ampla defesa e avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. Nós já completamos mais de 30 anos de Constituição Federal e essa tal lei complementar que regulamenta a demissão do servidor estável por insuficiência de desempenho não foi regulamentada. Agora, no governo Bolsonaro, que saiu o negócio, né? Então muita gente anunciou, William Bonner, Fátima Bernardes, nem tem mais Fátima Bernardes, eu falo metaforicamente. Os jornais muitas vezes falaram aprovada o fim da estabilidade. Por quê? Porque a lei que regulamenta a demissão por insuficiência de desempenho foi aprovada. Bem, isso não é fim da estabilidade, isso é a regulamentação de como demitir um servidor que foi mal avaliado. E quero dizer para você que isso é extremamente complexo. O que é um servidor mal avaliado para você? É tirar nota 6, nota 5, 2 vezes, 1 vez, 4 vezes? Ao longo da minha carreira, como eu já disse, 35 anos de serviço público, 20 na Receita Federal. Já teve situações em que eu tive servidores, eu já tive servidores subordinados a mim, em que eu simplesmente não queria aquele servidor. Por mim, eu mandava embora. Se fosse uma empresa, eu mandava embora. Mas não podia. E, inclusive, havia avaliação de desempenho. E tem um caso que ficou famoso na minha carreira ao longo da Receita Federal, que uma vez eu avaliei mal um servidor. E sabe o que aconteceu? O cara tinha 2 metros de altura, pesava 120 quilos, o cara partiu pra cima de mim. Porque aquela avaliação afetava a remuneração dele e que eu estava tirando... Eu lembro das palavras dele, você está tirando leite dos meus filhos. Né? Ou seja, eu como chefe não tinha o direito de avaliar ele mal. Então eu quero dizer para vocês, minha opinião, eu sou a favor de avaliação de desempenho sim, né? A avaliação de desempenho, qual é a regra? Nota 6, abaixo de 6, a nota de 4, 2 seguidas, 3 intercaladas? Não sei. Essa foi a complexidade que levou a 30 anos dessa discussão. Mas o servidor não é porque ele é estável que ele não deve ser demitido por insuficiência de desempenho, ok? Então, no que tange a perda da estabilidade, muito se falou sobre isso.
Mas existem novas propostas agora no governo Bolsonaro, partindo da equipe lá do ministro Paulo Guedes, ampliando o que seria o término da estabilidade. Falando, por exemplo, em que o prazo não seja 3 anos, mas 5 anos, 10 anos, né? Ou que a estabilidade seja limitada a algumas categorias. Vamos pensar nisso. A estabilidade não é para proteger o servidor que tem uma atividade que pode incomodar. Por que esse engessamento, né? Ah, um auditor da Receita, um policial federal fiscalizou, investigou, né? Incomodou a família do X lá, que são poderosos, tem muito conhecimento. Esse cara precisa de estabilidade. Inclusive, a proposta de reforma prevê excluir diplomatas, carreiras de segurança, fiscalização, exatamente por causa disso. Então, mesmo nas atuais propostas, se fala em vamos separar as carreiras típicas de Estado das carreiras administrativas, carreiras de funções, às vezes, em que o Estado não deveria atuar. Vou fazer um exemplo para você. Você tem uma empresa e aí na sua empresa tem um departamento que tem uma atividade. Com a mudança da economia, essa atividade não é mais necessária. Você faz o que quando acontece isso na sua empresa? Você simplesmente tem que mandar os servidores embora, os empregados embora. Aquilo ali não serve mais. Um exemplo prático, na época do Collor. O Collor acabou com o Instituto Brasileiro do Café. O Collor acabou com a SUNAB. Não faz mais sentido o Brasil ter um instituto só para controlar café ou para superintendência de abastecimento. Não temos mais desabastecimento pela inflação. O que aconteceu com os servidores, na Constituição Federal está embasado isso, com os servidores desses órgãos que foram extintos? Numa empresa, quando um órgão é extinto, um departamento é extinto, você manda o pessoal embora. Mas a estabilidade obriga que esse servidor, letra A, seja aproveitado em outro cargo, que seria razoável, mas se eu não tiver como aproveitar, a Constituição fala que esse servidor tem que ficar em casa, mesmo sem trabalhar, ganhando proporcional ao tempo de serviço. Faz sentido numa empresa você não ter mais função para aquele empregado e você deixar ele em casa ganhando, nem que seja uma parte? Não faz sentido. Olha, sinto muito, acabou a atividade, estão dispensados. É óbvio, tem que haver mecanismos de proteção do tipo, eu extingui o órgão, mandei todo mundo embora, mas eu não posso criar um outro órgão, eu não posso, de repente, usar essa desculpinha só para poder me livrar desse pessoal, né? Então, é complexo, mas vejam, a estabilidade também não é algo assim que deva ser mantida, defendida. Ah, você é servidor público, é muito fácil porque você já é estável. Olha, calma lá nessa hora. Estou falando aqui exatamente como alguém que está analisando do ponto de vista gerencial e jurídico. Mas não é só isso que é proposta da reforma administrativa. Também proposta da reforma administrativa, tem se falado sobre isso, redução do número de carreiras. De 300 e tantas carreiras para 30 carreiras. Seria policial, seria fiscal, professor, uma coisa mais genérica. Policial federal, policial rodoviário, tudo é policial. Tá faltando policial federal? Manda pra atuar na rodovia. Tá faltando policial rodoviário? Pega o policial federal e joga na rodovia. Tá faltando policial na fronteira? Pega o cara que tava trabalhando na polícia. Ah, mas aí isso é complexo. Treinamento, experiência. Pega um fiscal da Receita, manda pro TCU. Pega um cara, por exemplo, da fiscalização agropecuária. Manda para fiscalização do Ministério, para vigilância sanitária. Bem, há prós e contras dessa mobilidade, de você poder readequar exatamente o que eu falei, essa dificuldade que tem. Olha, isso é uma proposta, há prós e contras. Eu não vou nem dizer que eu sou a favor ou contra, há prós e contras, mas eu acho isso mais difícil de implementar, mas que faz parte da proposta, faz. Outra proposta que tem na reforma da administrativa, redução da remuneração inicial. Aí falam em reduzir para 5 mil, 7 mil, 10 mil remuneração inicial. Uma coisa é fato, todo mundo sabe que para atrair bons trabalhadores você precisa pagar bem. E o serviço público, ele tem pago bem historicamente. Nos últimos 30 anos tem pago bem. Vou usar, o meu exemplo, Receita Federal. Eu estava na Marinha, eu era capitão. Quando eu saí da Marinha e entrei na Receita Federal, meu primeiro cargo na Receita Federal, eu ganhava mais do que um almirante. Isso está errado.
Eu fiquei feliz, eu gostava, mas está errado. Não pode um auditor da Receita Federal recém-nomeado, um piá de bosta como eu, ganhar mais que um almirante. A responsabilidade, comandar tropas, porta-aviões, isso é errado. Existe um equívoco na forma de incentivar. Às vezes, não pagar demais para o auditor da Receita, ou pagar de menos para o almirante. Então veja que isso é bastante complexo. Mas na hora que a gente fala assim, vamos reduzir. Então a Receita Federal, cuja remuneração inicial hoje é 19 mil, uma das maiores que tem no serviço público, vai diminuir. Agora não é mais 9, é 19, é 5, é 10. Aí muita gente fala, professor, será que isso vai acontecer? Olha só, e se acontecer? Qual é o problema? Você não acha que está certo, não? Você é o dono da empresa. Você não criaria um intervalo maior entre a remuneração inicial e final? Porque hoje você entra na Receita ganhando 19 e vai até 28 lá, 30. Né? Mas será que não é muito pouco esse intervalo para toda uma carreira que você vai desenvolver? Eu estou há 20 anos na Receita Federal, há 10 anos eu estou no topo da carreira sem ter nenhuma perspectiva de crescimento. Isso também é desmotivante. Aí eu falo assim, então volta você para o início. Não dá para voltar ao passado, eu posso analisar já que eu estou imparcial nessa história. Imparcial porque essa mudança não me afeta, antes que fique escrevendo besteira no comentário, né? Então eu quero dizer o seguinte, imagina só que a remuneração inicial de auditor da Receita agora em vez de 19 é 10. E o cara vai progredir até 29, né? Tem 19 mil para ele crescer ao longo do tempo. Isso não seria produtivo em termos de estimular as pessoas? Mas 10 mil de remuneração inicial não me interessa. Então não entra, não faz o concurso. Quem disse que todo mundo tem que fazer concurso? Você já está trabalhando na iniciativa privada? Já ganha 10 mil, 15 mil? Então não faça o concurso. Tem muita gente desempregado ganhando 2, 3, 4 que está afim de entrar num concurso ganhando 5, 7, 8, 10. Ainda mais com a perspectiva de subir até 15, até 20, quem sabe até 30. Então, opinião minha, redução da remuneração inicial é vantajoso para o serviço público, sim, né? Criar intervalos maiores e vai desestimular uma pequena parcela de pessoas que querem fazer concurso, que são aqueles que já estão trabalhando e já ganham mais que essa remuneração inicial. Mas digo mais, digamos que a remuneração inicial é 10 e você ganha 12, 13, 14. Para pensar. Porque você vai voltar para uma remuneração inicial de 10, mas que chega até 20, 30. Pode acontecer de você estar ganhando 10, 12, 14 na sua empresa e você já está no top, você já é exceção lá. Daqui a pouco vão te tirar para trocar por 2 estagiários que ganham metade. Então, Carlos André, reforma administrativa, flexibilizar a estabilidade, Carlos André, sou a favor. Redução do salário inicial, Carlos André, sou a favor. Quer comentar? Comenta, mas se não for respeitoso eu vou apagar no vídeo, hein? Tô avisando. Então, aumento do número de níveis. Eu subi na carreira em 10 anos. Carlos André, mas tudo você se beneficiou. Você quer que eu faça o quê? Né? Mas eu acho que tá errado. Né? E outra coisa, nas Forças Armadas, lembre-se, eu vim da Marinha de vir para a Receita Federal. Você não vai a capitão se você não fizer o curso de aperfeiçoamento. Você não vai a capitão de mar e guerra se não fizer a Escola Superior de Guerra. Então, o treinamento é obrigatório para a progressão. Isso está sendo implementado agora pelo governo Bolsonaro, né? A exigência. E muita gente não gosta. Eu tenho colegas lá onde eu trabalho que estão por conta, porque tem que ficar fazendo curso, aperfeiçoamento para poder progredir. Lamento, mas se você pegar o meu histórico, eu vou postar nesse vídeo os meus diplomas de cursos que eu fiz. E não era obrigatório. Eu fiz dezenas de cursos na ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, e mesmo na Marinha. Por quê? Porque era meu interesse me capacitar, né? Mas mesmo outros colegas que não se capacitaram subiram igual a mim, ok? Bem, outra perspectiva da reforma administrativa, fim do regime estatutário. Isso vai um pouco parecido com a estabilidade. Há carreiras e carreiras no serviço público. Nenhuma carreira é melhor do que outras, mas vocês têm que entender o que é atividade fim e o que é atividade meio. Você tem um hospital, aí você tem um médico, né? E aí você tem o atendente. O médico não é melhor que o atendente, o médico e o hospital não vai sobreviver sem o atendente, precisa do atendente. Mas você precisa entender que há diferença. Vamos lá, senão a gente vai virar comunista, todo mundo é igual. Então, é diferente as carreiras administrativas.
de repente, não há uma justificativa de por que ter estabilidade, de por que ter um cargo estatutário, já que a atividade deles não sofre esse receio de pressão, de feedback, né, que pode levar a uma perseguição, que pode levar a uma injusta demissão. É disso que nós estamos falando, né? Ah, reforma administrativa. Beleza, o serviço público, esses 12 milhões de servidores públicos, se não me falha a memória, eu tinha anotado aqui, eles geram um gasto de aproximadamente 700 bilhões por ano. 200 milhões de servidores geram um gasto... Nossa senhora, 700 bilhões por ano. Meu querido, as 200 famílias mais ricas do Brasil gastam metade disso. Ganham metade disso. A economia funciona dessa forma. O pagamento de dívida é 1 trilhão, é mais do que isso. Então, cuidado, nós somos um país continental. Falar que tem 12 milhões de servidores, tranquilo. Falar que gasta 700 bilhões, tranquilo. Por quê? Porque é o tamanho do Estado. Nós não somos Portugal, né? Nós não somos a Suíça, nós somos o Brasil. Maior do que nós é os Estados Unidos, é a Rússia, é a Índia e a China. Tu tá zoando? Né? Então olha só o que nós precisamos de tamanho do Estado. E aí o que acontece? Você que fica falando, ai professor, acho que eu não vou mais fazer concurso público não, porque a reforma... Peraí, você tá querendo entrar no serviço público pra quê? Pra mamar em benesses nas tais mamatas que eles avisam? Ah não, professor, porque agora não é estável. E por acaso na iniciativa privada tem estabilidade? Ah, eu não vou pro serviço público. Ué, na iniciativa privada tem estabilidade? Tem algum lugar melhor com estabilidade pra você ir? Digamos que não tem estabilidade. Eu já falei que não é bem assim. Ai, professor, eu não quero ir porque a remuneração inicial baixou para 5 mil. E onde que você, piá de bosta, recém-formado, que estudou feito um nerd, passou num concurso, vai sair ganhando 5 mil? Você formado em psicologia, você formado em administração, em contabilidade? Você formado em direito, que não tem o escritóriozinho do papai ou alguma coisa para poder seguir? Você vai trabalhar de mão de obra escrava num escritório de advogados aí e não vai ganhar 5 pau, não. Né? Aonde que você vai encontrar isso? Então ficar de desculpinha, dizer que não vai estudar porque reforma da administrativa não vai ser mais interessante, pode não ter e não vai ter as mesmas condições mega ultra favoráveis anteriormente. Vamos usar fatos como a reforma da Previdência. Antigamente, a aposentadoria do servidor tinha equiparação entre aposentados e ativos. Você se aposentava e quando o ativo tinha uma remuneração, um aumento, o aposentado também tinha. Isso acabou, não existe mais. Há anos que isso não existe mais. E aí, o serviço público deixou de ser uma boa possibilidade, uma boa perspectiva? Não. As pessoas continuam fazendo concurso público, mesmo sem equiparação entre aposentados e pensionistas, né? Ah, acabou também a equiparação da última remuneração. E não é assim, você chegou no topo da carreira, se aposenta com aquele valor para não baixar seu padrão de vida. Não, com a reforma administrativa agora é feito o cálculo da média, né? Então, como que você sabe se vale a pena ou não? Aí cada um vê onde aperta o seu sapato. Mas não fica de desculpinha dizendo que por causa de reforma administrativa vai valer a pena ou não. Olha, de todo o universo de pessoas que prestam concurso público, eu diria que essas alterações não vão afetar 0,01% das pessoas. Que de repente é um cara que hoje já está ganhando 20 mil, tem perspectiva na empresa, aí não vale a pena. Porque em muitos outros casos, o que vai acontecer... E detalhe, isso são propostas. Nem estou dizendo que vão acontecer. Não quer dizer que isso inviabiliza. Quero dizer que tudo isso é uma análise de fatos, de propostas e de opiniões. Se você não concorda, se você acha que tem que ter estabilidade, se você concorda que tem que ter remuneração inicial 19 mil, se você concorda que tem que ter 300 carreiras, se você concorda que não deve ter avaliação de desempenho, ótimo, você não está pensando como um dono de empresa, porque o dono da empresa está preocupado nos resultados, no que ele vai ter de ferramentas para isso. Mas entenda que mesmo que isso venha a acontecer, não significa que o concurso público vai deixar de ser interessante. E com relação ao quantitativo de vagas, né? Óbvio, mesma coisa.
Ah, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Um bocado de tempo que não tem concurso Banco do Brasil e Caixa Econômica. A Receita Federal, desde 2014, não tem concurso público. Ah, então, professor, então não tem mais... Ninguém falou isso. Você quer fazer área fiscal? Precisa ser Receita Federal? Você nasceu amando a Receita Federal, né? Esse ano, agora, 2019, teve concurso de Cefaz no Mato Grosso, um monte de Cefaz estadual, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Sul. Concursos da Receita Estadual, que ganham tanto quanto ou mais. Qual a diferença de Receita Federal e de Receita Estadual? Hoje tem um monte de ficha estadual que eu gostaria de estar que ganham mais, né? Então não teve Receita Federal, mas tem outros. Ah, não teve INSS, mas tem outros. Tribunal de Justiça agora do Paraná teve, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem concurso para todo lado. Né? Você tem que ser esse cargo que você quer. Não é assim. Então você que está estudando também, para de mimimi. Ai, professor, o concurso público não é mais como era. Você acha o quê? Que antigamente qualquer um entrava, era assim? Não, professor, quando você entrou era barbada. Meu querido, eu fiz uma prova com 60 mil pessoas em 96. E eram 600 vagas. 60 mil pessoas. E não tinha internet para pesquisar material, não. Então nunca foi fácil, não. E não é assim que tinha vaga para todo mundo sobrando. Que história é essa? Né? Então, para você fracassado, né? Para você pessimista, cheio de desculpinha, que está procurando uma justificativa para nem começar a lutar. O que você está procurando é justificativa. E essa justificativa não existe. Reforma administrativa, sim. Respeitar determinados direitos, sim. Vamos ponderar isso daí, sim. Eu não estou dizendo que eu defendo tudo, que eu apoio tudo, mas muita coisa é válido e mesmo depois de implementado, ainda assim será vantajoso prestar um concurso público e ocupar um cargo. Agora, se você queria fazer concurso público para se aposentar aos 40 anos de idade, para poder se aposentar ganhando 100 mil por mês, se você queria fazer concurso público para ser um bosta encostado lá, que não faz nada, faz tudo errado, e mesmo assim ninguém mexer com você, então você não devia ter nunca pensado em entrar no serviço público mesmo, não. Porque lá não precisa. Ou vocês acham o quê? Que quem passa no serviço público é o quê? É Zé Ruela? Né? Quem passa num concurso desse, você acha que tem que tipo de formação? Que tipo de capacidade? Né? Você acha que qualquer Zé Mané consegue passar num concurso público? É o fato de ter uma boa remuneração. Se você for ver hoje, isso é mundial. O serviço público do Brasil é avaliado, sim, por pessoas que têm boa capacidade, bom discernimento. Até porque a remuneração atrai pessoas com essa boa capacidade. Então, se você está com esse pensamentinho, se você não tem a capacidade para se garantir, mesmo sem estabilidade, mesmo com avaliação de desempenho, se você não está disposto a entrar por baixo para subir, então você não deveria nunca ter entrado no serviço público. Ok? Então, muita coisa vai evoluir, sim. O que vai evoluir ou não? Depende, espera as reformas evoluírem. Mas mesmo que tudo seja implementado, ainda vai... Meu querido, ainda é uma oportunidade de trabalho, de emprego digno. Entregar pizza, entregar marmita, seja lá o que for. Ser policial, ser técnico previdenciário, é trabalho, é salário. Se não tiver estabilidade, você não vai? Se a remuneração inicial for 20 mil, você não quer? Tu é gostoso, hein? Não é assim que funciona. Ok? Muito bem. Pediram para eu falar, eu falei. Agora aguenta do jeito que vai ser. Beleza? Grande abraço e aguardando aí novas propostas.